Olá, alunos! Estamos de volta aqui para falar mais um pouquinho com vocês sobre calor, temperatura e sensação térmica. Que, embora pareça ser parecido, eles são bem diferentes. E nós vamos fazer a diferença, tentar mostrar para vocês a diferença entre essas três definições. Então, nós vamos começar primeiro a falar em calor. Calor é a energia que é transferida de um corpo para o outro com temperaturas diferentes quando estão em contato. Gente, é quando você coloca um objeto muito quente perto de um frio, ele vai passar essa transferência de temperatura. E nós sentimos esse calor do Sol. O Sol tem muito mais calor, a temperatura é muito mais elevada do que a Terra. Então ele transfere esse calor, é o que chega para nós, tá bom? Então, o corpo objeto que possui a maior temperatura fará a transferência de sua temperatura para o corpo objeto que possui menor temperatura. Então, o que é mais alto manda a temperatura para o mais baixo. O sentido dessa transferência é de que tem maior temperatura para o de menor temperatura e a unidade de medida dessa grandeza é normalmente o Joule. Então, aí nós vamos falar que o calor é quando você tem uma temperatura muito alta e passa por uma temperatura baixa. No caso, eu falei do Sol. Então, aqui nós temos o Sol, que transmite o calor para a Terra, que tem uma temperatura mais baixa. Agora, nós vamos definir temperatura. É a movimentação das partículas que formam um objeto e existe em todo o universo, os átomos e as moléculas. Então aí, toda vez que você aquece alguma coisa, ela dilata, a gente fala que ela dilata. Ela dilata por quê? Porque suas moléculas, elas se afastam. Então, quando a gente coloca uma água no fogo para fazer um café, por exemplo, no começo a água está paradinha. Daqui a pouco vai esquentando e ela vai criando bolhas. Essas bolhas, elas vão aumentando e elas vão ferver. Quando ferve, a água está agitada e soltando vapor. Então, essa agitação é porque as moléculas estão numa movimentação grande, a temperatura está muito elevada e ela vai espaço afora em forma de vapor, tá bom? Então, quanto mais elas se mexem, maior a temperatura. Consequentemente, quanto menos se mexe, menor a temperatura. Como quando esfregamos as mãos bem rápidos e compararmos a esfregar as mãos devagar, que é o nosso primeiro exercício lá, ó. Façam, ver o que acontece e respondam, tá? A forma de medir a temperatura é variada. Graus Fahrenheit, usado nos Estados Unidos, graus Celsius, usado no mundo todo, e Kelvin, usado pelos cientistas. Então, nós usamos os Celsius. Quando a gente vai medir nossa temperatura, nossa febre, a gente põe lá um termômetro, tá aqui ó, o termômetro, e ele vai dar para nós aí a nossa temperatura. Se estiver muito elevada, né, vai estar com febre. Se não tá elevada, beleza, tá ótimo. Quando a gente vai no mercado agora, eles põem uma luzinha na nossa testa, né, ali já é uma espécie de, tá medindo sua temperatura, é um termômetro, tá bom? Aqui no vídeo nós temos uma temperatura alta, Fahrenheit de um lado, Celsius de outro, só pra gente ver a diferença. E lá é uma temperatura mais baixa, que é o azul, né, que tem ali o floquinho da Frozen, que mostra o gelo. E aqui tem o solzinho que mostra o calor, tá certo? Então, temperatura é isso. Agora, sensação térmica. Sensação térmica é a temperatura que nosso corpo individualmente sente, frio ou quente, em que a umidade do ar, a velocidade do vento, a pressão e a densidade atmosférica pode interferir na sensação térmica, fazendo que seja mais quente ou mais frio do que a real temperatura indica. Aí vai muito do corpo humano, aí no corpo humano, temperatura do nosso corpo, sensação, nós vamos sentir, sensação, sentir, lembrem disso. Às vezes eu tô com muito frio, meu colega ali não tá. Então cada um é individual, cada um tem a sua sensação térmica. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, presta atenção aqui, ó que interessante. Uma selfie num dia muito ensolarado. Olha lá, 38,4 graus Celsius em Criciúma, com sensação térmica de 51. 38,1 em Meleiros, com sensação térmica de 53.
37,9 graus Celsius em Londres, com sensação de 50 graus Celsius. Pensou 50 graus Celsius, mas é o que a gente sente. Tem gente que passa mal, vai para o hospital, é assim, pressão alta, essas coisas. O contrário, vamos ver o frio. Olha lá, no frio. Cidades do sul do Brasil, porque no sul do Brasil é gelo, a gente sabe disso, neva até, tem geada, né? Então aqui eu coloquei assim, ó. Em Bom Jardim da Serra, tá 7 graus, mas a sensação térmica é de -3. Novo Horizonte, 8 graus Celsius, -1 de sensação térmica. Dionísio Cerqueira, 9 graus Celsius, 0 de sensação térmica. Lages, 9 graus Celsius, 6 de sensação térmica. Chapecó, 10 graus Celsius, 4 de sensação térmica. Então é o nosso corpo. E é individual, cada um, né, vai sentir de uma maneira bem diferente. Bom, eu acho que com isso vocês conseguem fazer os 4 exercícios que tem aí, tranquilo para vocês fazerem. Bom estudo para vocês, tudo de bom. Um beijo grande, até a próxima.